K-Pop Playtime é um verdadeiro sucesso, isso é um fato. Ele lançou um capítulo alguns dias atrás e, bom, ele tá muito melhor que os outros, pois agora o jogo está mais misterioso. Nós temos notas falando sobre a história no meio do caminho. E, bom, hoje eu vou falar de uma dessas notas, que na verdade são 5 delas, que seria o Diário da Riley, que é uma personagem que os pais delas morreram e ela acabou parando na Playtime. Mas bom, eu vou falar isso nesse vídeo. A história começa com uma garota chamada Riley, que os pais dela morreram e ela estava no berçário da Playtime. Ela não sabia o que esperar e não sabia o que queria que fosse. E, bom, lá tinham muitas crianças junto, porém elas perderam os pais muito cedo e nem os conheceram. Nem sabem o que perderam, o amor e tudo que os pais poderiam dar para elas. Lá ela recebeu bastante coisa dos adultos, um quarto, um teto, uma grande cama cor-de-rosas e brinquedo de menina, por mais que ela ache que seja um pouco velha demais para isso. Ah, e temos que lembrar, um diário. Os adultos a incentivaram a conversar com as outras crianças, porém ela não teria certeza disso, pois, como eu já disse antes, as crianças perderam os pais e a Riley não teria o que falar com elas. Além dela ser nova, as crianças não poderiam compartilhar os mesmos momentos que a Riley viveu. A Riley também relata uma conselheira gentil, que disse que ela é muito quieta e falou que poderia dizer o que quisesse no diário e que seria só para a Riley. Ela disse para fazer 2 listas, uma o que é importante para ela no momento e a outra com os motivos. Bom, só para contextualizar, o vídeo será dividido agora para cada nota em 3 partes, no que a Riley conta, o que é importante para ela e os motivos disso, pois assim ficará mais organizado com as notas. Mas bom, continuando, o que é importante para a Riley nesse momento é que a gentil conselheira se preocupe com ela ao ponto de tentar fazer que ela se sinta em casa, tentar ficar confortável no lugar, no caso o berçário, mesmo que não seja a casa dela, é tudo que ela tem agora, que a vida dela importe, já que pode acabar tão rapidamente e que as vidas dos pais delas também importavam. O motivo disso seria porque ela está com medo, o trauma dos pais delas terem ido, e ela queria se sentir feliz de novo e não perder tudo. Queria ficar feliz com o que é importante para ela neste momento. Bom, agora chegando na segunda nota, temos data. No caso, temos 2 partes. A primeira será no dia 14 de janeiro de 1995. Guardem essas datas, pois elas serão importantes no final do vídeo. Mas bom, a Riley sempre ouvia as outras crianças no berçário falando sobre serem escolhidas. E bom, ela não entendia o que era. E se fosse para ser adotada, ela não tinha certeza de que queria isso. O que é importante para ela, descobrir que quer ser adotada e tentar sentir o que as outras crianças sentem todos os dias. E o motivo, se ela fosse feliz como ela se sentisse assim, talvez gostasse mais das coisas. Talvez quisesse ser escolhida também. E quase um mês depois, dia 10 de fevereiro de 1995, a Riley foi escolhida pelo Dr. White. Por um tempo, ela não sabia se isso era o que ela queria, ou como ela iria se sentir. Mas, bom, ela estava feliz. Ela fez entrevistas, porém ela não achou que algum daqueles casais tivesse gostado dela. Muito ansiosa e muito quieta. Não se enturme com as outras crianças e notas altas não querem dizer uma boa criança. É o que eles diziam. No caso, aqui seria o Dr. White, que basicamente é quem chamou ela. Ela perguntou se poderia levar o diário dela e, bom, ele deixou, pois ela tinha um texto a escrever antes de partir, com as seguintes palavras: Eu não me sinto assim desde antes do acidente, desde meus pais. As listas sugeridas pela Sra. Harper me ajudaram muito nos últimos meses e agora também. Sinto que a primeira lista está maior do que nunca.
O que é importante para ela é que ela ainda seja a garota que os pais delas criaram, viver seguindo os valores deles para que uma parte dos pais dela ainda exista no mundo, para que a vida deles tenha valido a pena, ser boa consigo mesma e com quem a acolher, continuar mais feliz, encontrar mais amigos, se acostumar com um novo lar que terá, crescer e ajudar crianças como ela e começar um orfanato como Elliot Ludwig, e enchê-lo de brinquedos e boas pessoas. E nessa nota não tem os motivos disso. Depois de dias ou até semanas de ser levada pelo Dr. White, a Riley percebeu que não era aquilo que ela pensava, não era o que ninguém pensava. Eles levaram ela a algum lugar, porém, não era para fora, não era para ela ser adotada, e sim levaram para baixo, muito baixo. Deram uma injeção nela e ela acabou dormindo. Ela acha que isso aconteceu há dias ou até semanas. Ela se lembra de imagens, a pele dela se abrindo como pétalas de uma flor, um homem que parecia um médico mexendo dentro dela e tirando coisas. Ela se lembra de sentir o toque dele através das costelas, alcançando o fundo da coluna. E ela se lembra de ouvir um estalo, tudo ao redor estava vermelho. Quando ela acordou, tudo doía. Então ela gritou por horas e horas, porém ninguém a ouviu, então ela parou. Ela se autodescreve assim: Eu não sou mais eu. Meu corpo não é mais o meu corpo. Minhas mãos não são mais as minhas mãos. Tento pentear o cabelo que ainda sinto nos meus ombros, mas não toco em nada. Não consigo separar os dedos, embora quase consigo senti-los se movendo. E como se nada que sinto fosse real. Talvez já seja assim há algum tempo. Ela virou um experimento. Não é relatado ainda qual ela virou, porém, mais para frente teremos respostas. Mas saibam que ela virou um experimento. Ela estava num quarto, quase igual que tinha no orfanato, e ela estava presa, e há muito tempo. Ela tentou escrever as listas que a ajudaram antes, porém, ela derrubou a caneta 3 vezes e não sabe mais o que fazer. Ela pensa: para que sobreviver se isso é o que eu ganho? Qual o sentido de tudo o que aconteceu, se esse é o resultado? Não é possível que haja só isso. Havia acontecido alguma coisa. Tudo estava de cabeça para baixo, e havia um buraco no quarto que a Riley estava. Tudo lá fora era muito barulhento. Ela ouvia gritos por todos os lados, e estava melhor ali, por hora. Ela disse que iria cobrir o buraco no quarto com algo. Na quarta página do diário, o quarto da Riley começou a se mover. Ela não sabia o que significava aí. Ela não sabia onde poderia estar indo. Porém, estava com medo e estava tentando falar. Após mais ou menos 1 hora, tudo ficou em silêncio. Ninguém tentou entrar no quarto dela, então ela saiu. Porém, saindo de lá, ela se deparou com pilhas de corpos mortos. Aqueles gritos que ela ouviu quando estava no quarto eram de todas elas, sofrendo e se pareciam com ela. Bom, eram experimentos, eram crianças indefesas. Após um tempo ela se acalmou, pois ela precisava pensar claramente, ela precisava sair, ou ver se tinha alguém por ali. Havia um homem dentro de um veículo de construção. Ela tentou bater no vidro, porém ela acha que ele não consegue vê-la, pois não estava se mexendo. Ela voltou para o quarto e tentar descobrir o que fazer. O que é importante para ela é que ela acorde deste pesadelo, saia deste tal lugar e volte a ser ela mesma. E o motivo? Pois ela tinha começado a gostar da vida de novo, e nada disso deveria ser real. Chegando agora na quinta e última nota, a Riley relata que esse lugar é uma prisão. Ela não sabia o que esperava que fosse, porém, não era isso. O que ela havia feito de errado, a transformá-la nessa coisa e deixaram ela numa cela. Deviam haver centenas ou até milhares de outras pessoas ali. Como isso foi acontecer? Não havia comida, apenas os corpos, e ela recusa comê-los, até porque, é óbvio, eram crianças como ela.
Porém, uma luz no fim do túnel apareceu. O trem. É nele que todos chegavam lá. O condutor morreu, porém, ele tinha uma chave. A chave que fazia o trem se movimentar. A Riley não sabia se tinha mais gente lá ou se alguém pretendia voltar onde ela estava. Então, ela apenas pegou a chave do trem, assim ninguém mais iria lá. E ela colocou em um lugar onde ninguém poderia encontrar. Ela não sabe muito bem o quanto vale a sua vida, se muito ou pouco, mas é isso que ela poderia fazer. Esta única ação. Talvez ela salvasse alguém, qualquer um, mesmo que seja só uma pessoa, isso bastaria. Ninguém deveria escutar o que ela foi obrigada a ouvir dentro deste lugar. Ninguém merecia conhecer o inferno como este, ou as pessoas que viviam ali. O que é importante para ela é que ela ajudou alguém da maneira como gostaria de ter sido ajudada algum dia, quando pensou que havia sido adotada e que a vida dela fez diferença a alguém. O motivo? Que ela saiba que cumpriu pelo menos um pouquinho do que disse que cumpriria e melhorou pelo menos um pouco a vida de alguma pessoa, mesmo que esse lugar tenha levado todo o resto. Bom, isso aqui tá bem confuso. A gente não sabe muito bem o que aconteceu com ela, porém, o jogo nos mostra. No capítulo 4 nós conseguimos achar o trem que ela desligou. E, bom, lá temos isso. Sim, esta é a Riley. Ela acabou falecendo. E essa pelagem rosa nela nos diz tanta coisa. Sim, é o que você está pensando. Ela virou a Kissimiss, ou era para ter virado. Ela na verdade é um protótipo, bem menor que a Kissimiss original, pois ela era para ser como se fosse a filha do Huggy Wuggy na verdade. A Kissimiss grandona, como nós vemos no jogo, na verdade foi a versão final. Ela era para ser como se fosse a Kissimiss da palminha. Porém, nesse meio tempo, acabou acontecendo a Hora da Alegria, que, como vocês sabem, os brinquedos atacaram funcionários e pessoas inocentes. Então, acabou fechando o berçário e a Riley continuou viva, já que ela estava no quarto dela presa. E como não havia ninguém mais lá e não tinha nada ao que fazer, ela acabou morrendo, pensando que havia salvado alguém, porém, todos já tinham morrido. Foi um ato heróico, porém, tarde demais. E assim se acaba a história da Riley, tão inocente, porém impiedosamente morta.